queria fazer um convite a todos vocês. Vão imaginar um dia abrir os nossos jornais, assim, logo que eles chegam em casa, quando a gente vai comprar na banca, e a gente olhar essa manchete aqui. Brasil acelera crescimento com forte redução das desigualdades. Imagina só a gente encontrar isso. Uma outra manchete é: queda vertiginosa dos índices de violência coloca o Brasil entre os países mais seguros do mundo. Imagina. Colocar só mais uma terceira para a gente conseguir imaginar. Brasil lidera a produção científica de ponta e muda sua matriz econômica. Imagina. Eu acho que esse é realmente o sonho de todos nós. Assim, a gente quer um dia chegar nessas manchetes, um dia chegar com essa alegria de abrir os jornais e encontrar essas manchetes estampadas nos jornais. Agora, tem uma manchete que a gente precisa atingir, que a gente precisa alcançar, que a gente precisa ter, antes de chegar nessas três aqui, que é uma manchete que explica o porquê que o Brasil demora tanto para atingir esses outros resultados. E a manchete que a gente precisa batalhar muito para conseguir chegar nela é essa aqui. Brasil é o país que mais cresce no PISA na última década e encosta na elite da educação mundial. Essa é a manchete que a gente precisa conquistar para que todas as outras também sejam alcançadas. Essa é a grande batalha, acho que de muita gente que está aqui, muita gente que assiste a esse vídeo. O que a gente precisa é batalhar e fazer com que as pessoas sejam o grande foco das nossas políticas públicas, das nossas lutas todas, das nossas batalhas, dos nossos trabalhos. O Brasil nunca vai conseguir chegar no patamar de desenvolvimento social e econômico, que é o que a gente quer, se a gente não garantir educação de qualidade para todos. O ponto que está travando o desenvolvimento do Brasil é justamente uma baixíssima qualidade da nossa educação e da educação pública. O que a gente precisa é de prioridade nas pessoas. Eu acho que é fácil, ou pelo menos é intuitivo a gente entender que por trás de cada política econômica, de cada política de segurança pública, de cada atendimento médico, de cada empresa que é aberta, de cada esforço nosso nos nossos projetos, quando a gente olha para os nossos pequenos e grandes sucessos, como que a gente explica esses sucessos? São sempre as pessoas. São sempre as pessoas. E o Brasil precisa encarar o fato que a crise de aprendizagem que a gente vive hoje no país tem dificultado ou tem travado esse desenvolvimento. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria de ser espalhada, disseminada pelo país. A gente precisa colocar a educação como eixo central do nosso projeto de país. Não existe a menor possibilidade do Brasil crescer, se desenvolver, distribuir renda, ter mais oportunidades para todos, viver num país mais seguro, se a gente não resolver a educação pública. E a educação pública que não é só a nossa, dos nossos filhos, da nossa comunidade. É a educação pública de todos. Então, esse é o grande desafio do país, que da mesma forma que o Brasil se tornou e os brasileiros se tornaram intolerantes em relação à inflação, a corrupção, falta de emprego, por que a gente aceita tão facilmente uma baixa qualidade da educação pública aqui no país? Eu vou dizer assim, quando esse sino bateu na minha cabeça, quando eu realmente passei a olhar para a educação pública, porque eu não olhava para isso. Eu também estava na minha bolha, achando que bastava eu lutar pela minha própria educação, lutar para ter um bom emprego, e que as coisas iam se resolver. E eu não tinha muita ideia que a educação dos outros me afetava tanto. Isso aconteceu há muitos anos já, e foi quando eu mudei de carreira. Na verdade, foi o clique que me bateu para eu sair do meu super emprego que eu tinha para entrar no terceiro setor. Eu era professora de matemática, fazia reforço na periferia de São Paulo, no Jardim Varginha, um lugar muito pobre aqui, da zona sul de São Paulo. E eu ajudava alunos que vinham com dificuldade em matemática, e eu, todo sábado de manhã, ia lá fazer o reforço escolar para essas crianças. E elas vinham com muita dificuldade, né, defasagem de aprendizagem que vinham de outros anos, muita dificuldade mesmo. Mas aí, um menino que eu não sei o nome dele, ele passou na minha vida, ficou aqui até hoje,
mas eu não sei nem o nome dele. Eu vou chamar ele de Pedro só para facilitar. O Pedro virou para mim e falou o seguinte: tia, a educação não é para mim. Eu não nasci para estudar. Educação não é para mim não, sabe? E ele saiu. Ele foi embora. Ele acreditou que a educação não era para ele. Ele acreditou o que muitos de nós, de uma forma consciente ou não, a gente aceita e acaba acreditando que educação de qualidade é para uns e tem outros que tudo bem, tem outros que não vão ter educação de qualidade. E essa é a realidade do Brasil hoje. Dos 100 alunos que entram no ensino fundamental 1, né, no primeiro ano, só 64 concluem o ensino médio até os 19 anos de idade. Olha a evasão, olha quanto jovem a gente está perdendo no caminho. E dos que concluem, só 9 de cada 100 aprendem o mínimo adequado em matemática. Então, olha o sistema de exclusão que a gente está criando no Brasil, e agora dá para entender por que a gente nunca vai conseguir chegar naquelas manchetes que eu mostrei aqui para vocês, se a gente não destravar e passar a investir realmente nas pessoas. É isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença são sempre as pessoas. E a gente precisa colocar, então, a educação nesse eixo central do nosso projeto de país. Agora, qual que é a vantagem que a gente vive hoje? Por que outras gerações não fizeram essa tarefa, não colocaram a educação no centro, não resolveram essa questão? Por que a gente não está num outro patamar? Porque a gente tem uma vantagem agora. E as vantagens também nos trazem mais responsabilidades. Qual que é a vantagem que a gente tem agora? Por que eu tenho absoluta convicção que a gente tem toda a possibilidade de fazer a revolução da educação hoje no país? Até pouco tempo atrás, poucas décadas atrás, a gente não tinha muita clareza de quais eram as políticas, os caminhos, as estratégias para a gente chegar em bons resultados de aprendizagem. A gente tinha uma série de experiências, experimentos no país, aqui no país, em outros países, mas a gente não tinha a quantidade de evidências que a gente tem hoje. Hoje, a gente tem as evidências para sair desse patamar baixíssimo de qualidade da educação e colocar o Brasil em outro patamar de aprendizagem, garantindo essa aprendizagem para todos os seus alunos e destravando o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Essas evidências são algumas, não são muitas, por isso que lá no Todos para a Educação a gente sempre fica muito incomodados quando governos vão para outros caminhos que não aqueles que a gente tem as evidências, porque isso é perda de dinheiro, de recursos, de tempo, de foco de governo. E essas grandes estratégias que a gente estudou, que a gente organizou num grande plano que se chama Educação Já, que é um plano estratégico para a gente, até 2030, subir 50 pontos no PISA. O que esse plano mostra? Esse plano mostra, vocês vão ver, não tem nada que não seja muito razoável e que vocês digam, não, de fato, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas a gente não está fazendo. Primeira infância. O desenvolvimento social, cognitivo, emocional, físico, ele é, em grande medida, formado nos 3 primeiros anos das crianças. E a gente não tem uma política nacional potente para garantir esse desenvolvimento, principalmente das crianças mais pobres, que têm menos oportunidades de aprendizagem fora de casa ou dentro de casa. Tempo integral. Não sei se vocês sabem, a gente chama aqui, né, no Brasil, de escola de tempo regular, de tempo integral. No resto do mundo, nos países que estão nos primeiros lugares do PISA, não existe tempo regular e tempo integral. As escolas são de 7 horas. Não existe essa diferença. Aqui no Brasil, a gente segrega. Tem aqueles alunos que dão sorte e vão estudar em escolas de tempo integral, e tem aqueles alunos que não têm acesso a tempo integral. A gente tem que implementar a Base Nacional Comum Curricular. A gente tem que mudar o nosso sistema de financiamento para que ele seja mais redistributivo. A gente precisa melhorar a governança da nossa educação e a gestão do Ministério da Educação, nas secretarias e principalmente nas escolas. Vocês sabiam que mais da metade, mais de 70% dos municípios brasileiros escolhem os seus diretores de escolas por indicação política?
Então, como que a gente vai ter uma escola bem gerida, uma escola com as condições de trabalho para os professores, com essa situação de ainda indicação política? A gente precisa mudar isso. Agora, tem um fator, que é um fator interessante, porque, da mesma forma que eu disse no começo aqui da minha fala, que a gente não investe nas pessoas, e por isso a gente vem errando no nosso país, e a gente não tem conseguido os resultados que a gente precisa, dentro das políticas educacionais, qual que é o nosso maior erro? O nosso maior erro é que a gente também não investe nas pessoas que fazem educação. E quem faz a educação no Brasil? O professor, que é o principal profissional desse país. O professor é o principal fator de qualidade, é aquele que garante a qualidade, a aprendizagem ou não a aprendizagem dos nossos alunos. O professor, ele é o maior determinante dessa qualidade da educação. E a educação é o maior determinante do sucesso do nosso país e, portanto, das nossas vidas. Então, ou a gente coloca na agenda do nosso país e na nossa agenda também de valorização do professor, que o professor é o principal profissional do país, ou estamos aqui condenados a um fracasso civilizatório, porque esse é o imperativo ético de todos nós, o imperativo estratégico de nação das nossas vidas também. Valorizar o professor, melhorar a atratividade para a carreira, melhorar a formação inicial desses professores, melhorar a formação em serviço, as condições de trabalho e a carreira desse professor. Adivinhem, a gente faz o oposto disso aqui no país. O professor ele não é valorizado e não existe nenhum tipo de apoio a esses professores para eles fazerem esse trabalho que é tão importante para todos nós. Isso não é só responsabilidade da gestão pública, a gente precisa cobrar essa gestão pública para poder tratar melhor o professor. Agora, é valorizar por valorizar? Não é isso também. Hoje, qual que é a situação que a gente tem? A gente dá muito pouco para o professor e espera muito pouco o resultado dele também. É como se a gente tivesse desistido. O que a gente precisa mudar, e é o que a gente vê e verifica nos países que têm um resultado no PISA, que é essa prova que avalia alunos jovens de 15 anos no mundo inteiro, a aprendizagem deles, o que a gente verifica nesses países que estão lá no topo do ranking do PISA? Lá, o professor é valorizado, bem formado e resultados cobrados. Porque é tão importante para todos nós que a gente espera muito o resultado desse professor. Então, a gente precisa inverter completamente a equação que a gente está hoje. Hoje, a gente tem um patamar baixo de apoio, não espera nada e deixa rolar. Até porque muita gente pensa que, olha, o meu filho, a gente está se virando, a gente consegue uma educação de qualidade, e muitas vezes não se dá conta que a educação do outro, que a educação da criança e do jovem, que a gente nunca vai ver na vida, que é a mais importante para a gente. Porque é essa educação para todos, é a educação dos 91% dos alunos que concluem o ensino médio que não têm aprendizagem mínima adequada em matemática, é essa educação que me importa, é essa educação que deveria importar a todos nós. E aí vem a terceira ideia que eu gostaria aqui de espalhar nesse TED. A primeira, educação como prioridade nacional. Segunda ideia, professor principal profissional do país. A terceira ideia é a ideia poderosa que pode fazer a gente sair desse lugar de complacência, desse lugar de tudo bem, a gente tem outras coisas para fazer, o Brasil tem uma série de problemas, educação ela é super importante, mas, gente, não é urgente. É urgente, sim. A gente já teve ondas no país de intolerância a uma série de outras situações que forçaram a gestão pública, os governantes, a trabalharem naquela direção. Nós, da sociedade, nós não demandamos, não colocamos pressão na gestão pública, nos governantes, naqueles que a gente vota, para melhorar a qualidade da educação. E como que a gente pode fazer isso? Todos pela educação de todos. É quando a gente inaugurar um outro momento de entender que a fraternidade, a solidariedade que eu acredito que todos nós brasileiros temos, ela é um ponto fundamental do nosso povo, das civilizações que são prósperas, dos grupos que têm uma longevidade, uma força ao longo do tempo, que são as religiões, aquilo que nos une
Vocês sabiam que solidariedade vem de sólido? Aquilo que nos torna sólidos como sociedade. É a solidariedade que a gente pode colocar em prática para ajudar a criança e o jovem que a gente não conhece. É passar a batalhar e cobrar resultados dos governos, começar a se envolver, começar a subir o nosso tom de indignação, começar a deixar de ser complacente em relação a essa situação que está travando a nossa vida, a vida do país, a vida das pessoas que mais precisam da nossa ajuda. É essa ideia de solidariedade, de fraternidade, de cuidado, de cuidar do outro que eu não conheço, é a ideia mais poderosa e que pode ser o ponto de contato, o ponto de apoio para o Brasil fazer a revolução pela educação, que é a revolução pelo investimento nas pessoas. E a gente não pode mais tolerar que nenhuma criança, como Pedro, acredite que educação não é para ele. Da mesma forma que a gente não pode mais ter aqui no Brasil e acreditar que educação não é para a gente. Então, todos pela educação de todos. Muito obrigada.